Olá, caros discentes, bom dia. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula 24. E aqui, pessoal, nós trataremos de equação geral do plano. Lembrando que na última aula nós iniciamos o capítulo do plano, né? Referente ao plano, né? Nós estamos discutindo aqui as equações que determinam o plano, né? E na última aula nós abordamos exatamente as equações vetoriais do plano e as equações paramétricas, né, do plano, certo? Mais precisamente, a gente viu exatamente o seguinte, que as equações vetoriais do plano são dadas da seguinte forma: x yz igual a x0 y0 z0 mais alfa a1 b1 c1 mais beta b2 a2 b2 c2, tá? Onde esse aqui é um ponto A, esse aqui é o vetor U, o vetor V, tá? E aqui é um ponto P qualquer, tá? A, U, V. E a partir dessa a gente chegava exatamente nas equações paramétricas do plano, né, que teria exatamente como equação x igual a x0 mais alfa 1 mais beta a2, y igual a y0 mais alfa b1 mais beta b2 e z igual a z0 mais alfa c1 mais beta c2, tá? Então essas equações aqui seriam as equações paramétricas do plano. Então, a partir dessas duas equações, pessoal, é que a gente vai iniciar hoje a nossa aula, certo? Ok. Aqui nós vamos tentar caminhar para encontrar uma equação que a gente vai denominar de equação geral do plano. Para tal, iniciamos com uma definição. Dizemos que um vetor U é ortogonal a um plano se ele é ortogonal a todo vetor paralelo a este plano, tá? Então, por exemplo, imagine aqui o vetor U, que você está acompanhando aqui, e aí você pega qualquer vetor que seja paralelo a este plano, tá? Então, qualquer vetor que é paralelo a este plano, o U precisa ser ortogonal a esse vetor. Então, você tem um plano, aí imagine que você tem um vetor aqui, que é o paralelo a esse plano. Então, para o U ser ortogonal ao plano, ele precisa ser ortogonal a esse vetor, certo? Então, qualquer vetor que é paralelo ao plano, o U precisa ser ortogonal a ele, certo? Perfeito, igual como a gente está vendo aqui, ó. Então, V é paralelo a esse plano π. Então, por exemplo, o U para ser ortogonal ao plano precisaria ser ortogonal a esse vetor V. Perfeito? Ok. Então, essa é a definição de vetor ortogonal ao plano. Perfeito. Vamos entender o que significa um vetor normal ao plano, a um plano, certo? Olha, dado um plano π, todo vetor ortogonal, estira essa palavra não aqui, tá? Ó, isso aqui não existe, tá? Dado um plano π, todo vetor ortogonal a π é dito um vetor normal ao plano. Então, pessoal, o que é um vetor normal? É um vetor que é ortogonal ao plano, dentro da ideia que eu acabei de discutir aqui em cima. Para um vetor ser ortogonal ao plano, ele precisa ser ortogonal a qualquer vetor que é paralelo ao plano, certo? Então, qualquer vetor que é ortogonal ao plano é dito vetor normal, certo? Então, o vetor normal é um vetor que é ortogonal ao plano. Então, o que significa isso? Que se você pegar um representante aqui, um vetor aqui nesse plano,
ele vai formar um ângulo de 90 graus com esse vetor, certo? Então, n nesse caso aqui, por exemplo, seria um vetor normal ao plano, porque ele seria um vetor ortogonal ao plano. Perfeito? Ok, então entendida a definição de vetor normal, vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Agora eu vou considerar n, cujos componentes é a, b e c, um vetor normal, tá? Então a gente já sabe que ele é um vetor ortogonal ao plano, tá? Um vetor normal ao plano π, com n diferente do vetor nulo, tá? Senão não faria sentido. E além desse vetor normal ao plano, eu vou tomar um ponto A, tá? Um ponto A cujos componentes é x1, y1, z1, tá? Um ponto de π. Perfeito. Aí vem uma pergunta natural, tá? Ou seja, qual é essa pergunta natural? Qual é a condição para que um ponto P, dado pelas componentes x, y, z, pertença a esse plano π? Certo? Para que um outro ponto pertença a esse plano π, será que existem algumas condições envolvendo exatamente o vetor normal e o ponto A dado? Existe, pessoal, porque olha aí, eu tenho o plano π, certo? Tenho o plano π. Aí eu pego um ponto nesse plano, tá aqui, o ponto A. E eu tenho um vetor n que é normal a esse plano, tá aqui, o vetor n. Então, aí eu peguei um outro ponto P, certo? O outro ponto P. E aí eu quero saber, será que existe alguma condição para que esse P pertença ao plano? Existe. Por quê? Ó, eu posso pegar esse representor aqui, ó, representado exatamente pelos pontos, determinados exatamente pelos pontos AP. Então, como esse vetor aqui, AP, pertence ao plano, tá? Desde que o P pertencesse ao plano, né? Se o P pertencesse ao plano, esse vetor AP pertenceria ao plano. Como N é ortogonal ao plano, então ele teria que ser ortogonal a esse vetor, certo? Perfeito. Então, nessa análise, o que a gente pode concluir? Olha, o P ele vai pertencer ao plano se esse vetor AP for ortogonal a N, certo? É isso que eu estou dizendo. Então, se o P pertencer ao plano, significa que esse vetor AP pertence ao plano, porque o A pertence, certo? Então, esse vetor AP pertence ao plano e o N é normal ao plano, então significa que teria que formar um ângulo de 90 graus com esse vetor, ou seja, teria que ser ortogonal a esse plano. Perfeito, então, ó, P pertence ao plano se e somente se o vetor determinado pelos pontos A e P fosse ortogonal ao vetor N, ok? Só que isso aqui é verdade, a gente lembra lá da aula de produto escalar, ou seja, dois vetores são ortogonais quando o produto escalar entre eles é 0. Então, N escalar o vetor AP precisa ser 0. Só que a gente sabe que o vetor AP, né? AP, ele pode ser calculado por P menos A, certo? Perfeito. Então, N precisaria ser N escalar esse vetor aqui, P menos A, precisa ser igual a 0. Certo? Ok. Ou ainda, pessoal, quem é P menos A se eu fosse escrever isso aqui em coordenadas, né? Então, eu sei quem é as coordenadas do ponto P, x, y, z. Eu sei quais são as coordenadas do ponto A, x1, y1, z1, tá? Então, eu poderia fazer essa diferença aqui, ó. Então, ou ainda, eu teria aqui as coordenadas do vetor n são exatamente A, B, C. Então, eu teria que A, B e C precisa escalar essa diferença. Quem ficaria pela a primeira coordenada do ponto P, que é x, menos a primeira coordenada do ponto A, que é x1. Então, que é x1 menos y1. A mesma coisa eu faria para cá. Y menos y1. Z menos z1. Ou seja, estou fazendo a primeira coordenada do ponto A menos a segunda do ponto P menos a primeira coordenada aqui, a segunda menos a segunda, a terceira menos a terceira, certo? E aí eu estou tirando os produtos escalares e por aqui precisa ser igual a 0, certo? Ou, tirando esse produto escalar, a gente sabe que por definição de produto escalar, o que a gente tem? A primeira vezes a primeira daqui, ou seja, A vezes x menos x1, mais a segunda vezes a segunda daqui, fica B
vezes y menos y1, mais a terceira vezes a terceira daqui, que é c vezes e menos e1, precisa ser igual a zero, certo? Ou seja, fazendo essa distributiva aqui, pessoal, observe que z, x, y e z são os valores que eu quero determinar, ou seja, eu não sei quanto é, um ponto qualquer, arbitrário, ou seja, x, y, z são variáveis, são valores a determinar, certo? No entanto, A é componente do vetor n, x1 é componente do ponto x1 é componente do ponto A, y1, z1, tá? Então, em particular, eu poderia quebrar isso aqui na soma de duas parcelas. Da seguinte forma, pegaria ax mais by mais cz, certo? Separo para cá. Aí ficaria menos ax1, menos by1, menos cz1, quando eu fosse fazer essa distributiva. Poderia colocar esse menos que aparece comum em todos em evidência, aí ficaria menos em evidência, ficaria ax1 mais by1 mais cz1 igual a zero, certo? Aí eu recordo aquela ideia que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, x1, y1, z1 são valores conhecidos. A, B e C são valores conhecidos, porque são os componentes do vetor n e o ponto A, basicamente, tá? Que a gente ele é dado inicial, certo? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma mudança aqui e chamar todo esse número aqui de um número D, por exemplo. Então, eu estou fazendo menos ax1 mais by1 mais cz1 como número D, tá? E aí, quando eu fosse substituir aqui na equação, eu ficaria aqui ax mais by mais cz mais esse ponto D é igual a zero, certo? E aí eu obteria essa equação. Essa equação aqui, pessoal, dada em 1, é a equação tão famosa denominada de equação geral do plano, tá? Então, a equação geral do plano é dada por essa equação. Ax mais by mais cz mais D igualado a zero, tá? Onde esse D é exatamente esse valor aqui. Ele é um número qualquer, certo? Perfeito, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido aqui como chegar nessa equação geral do plano e qual é o argumento usado, né? Aqui, principalmente nessa ilustração. Perfeito? Ok, pessoal. Uma observação, algumas observações importantes. A primeira é, note que na equação geral do plano, tá? Aqui, dada nessa equação, 1, A, B e C são as componentes do vetor normal a n. Olha só, pessoal. Olha só essa equação geral aqui, ó. A, B, C. A, B, C são as componentes desse vetor aqui, inicial que eu tomei, ó. O vetor normal. Ou seja, as componentes do vetor normal, tá? O que significa isso, pessoal? Por que eu trouxe a observação? Assim, pessoal, por exemplo, se um plano π é dado por... Imagine que esse plano π é dado por essa equação. Plano π, ele é dado por essa equação geral. 3x mais 2y menos z mais 1 igualado a zero. A equação, na verdade, é essa aqui, tá? Aqui só estou dizendo que esse plano é o π, certo? Perfeito. Então, pessoal, se eu conheço a equação geral do plano, eu já tenho de antemão um dos seus vetores normal. Quem é, pessoal? É exatamente esses vetores aqui, ó. Tá? Ou seja, na equação geral do plano, A, B, C não são as componentes do vetor normal. Então, uma vez que eu conheço a equação do plano, geral do plano, eu já tenho um vetor normal. Por exemplo, um dos seus vetores normais é exatamente os vetores aqui, ó. No lugar do A está aparecendo 3, no lugar do B está aparecendo 2 e no lugar do C está aparecendo menos 1. Então, esse vetor aqui é um vetor normal a esse plano π, certo? Ou seja, ele vai estar meio que representado de alguma... A representação dele vai estar assim, né? É interessante essa observação, pessoal, porque em alguns momentos pode ser que tenha alguns exercícios ou alguns problemas que lhe pede exatamente algo que precisa utilizar um vetor normal ao plano, ou seja, ou então até mesmo pede para você determinar um vetor normal ao plano, certo?
Determine um vetor normal a esse plano dado por, certo? Então, você olhando para a equação, você já tem de cara um vetor normal. E mais sucessivamente, quando a gente for estudar posição relativas de retas e planos, enfim, tudo mais, a gente vai precisar desse vetor normal ao plano, enfim, posição, várias outras coisas mais à frente, a gente vai precisar exatamente desse vetor normal, tá? Então, é um resultado interessante, tá? É um resultado interessante que eu chamo a atenção de todos. Uma outra observação é a seguinte, olha, atribuindo aqui, ó, como eu encontro os pontos do plano? Para mim encontrar esses pontos do plano, eu preciso atribuir a duas variáveis na equação, atribuir valores, tá? Faltou aqui, atribuindo valores a duas variáveis na equação, encontra-se a terceira variável e, consequentemente, o ponto P. Por exemplo, se na equação anterior, ou seja, nessa equação do plano aqui que eu tinha aqui, ó, eu dissesse que o x é 2 e o y é igual a 1, aí eu substituo aqui, tá? Substituo aqui na equação, ó. No lugar do x eu coloco 2, no lugar do y eu coloco 1. Então ficaria 3 vezes 2 mais 2 vezes 1 menos z mais 1 igual a 0, tá? E aí ficaria quanto? 6, 8. 8 menos z mais 1 igual a 0. Ou seja, pega esse z e joga para cá, ficaria z igual a 8 mais 1, que é 9. Então, o z é 9. Em particular, ó, eu atribuí dois valores, a x e a y. Então, atribuía 2 para x, y 1. E aí eu encontrei a terceira componente, que é 9. Esse ponto aqui pertence a esse plano, certo? Então, é assim, dessa maneira que você vai encontrar os pontos do plano. Se você atribuir um valor apenas, você não consegue encontrar, tá? Para o plano, você precisa atribuir dois valores através dessa equação, certo? E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, antes da gente prosseguir, para a gente prosseguir, eu recomendo que vocês façam uns exercícios que está lá na nota de aula, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, exercícios, tá? Esse exercício aqui, ó, após a observação, tá lá na nota de aula do plano, tá? Escreva a equação geral do plano que passa pelo ponto A, tá aqui o ponto A, e tem como vetor normal, tá? Toda vez que você vê o N, já induz aí que é o vetor normal. E tem como esse vetor aqui como vetor normal. A segunda equação, considere o plano, tá aqui o plano. Considere esse plano. Aí eu quero que você faça algumas observações, obtenha algumas coisas. Obter um vetor normal aqui, tá vendo? Como tem alguns exercícios que é interessante. Ó, aí você já tem de cara que quem é esse vetor, de acordo com aquela observação que eu fiz. Encontre dois pontos pertencentes a este plano. Π passa na origem do sistema de coordenadas. O vetor U é paralelo a π. Mostre que o plano ax, by mais cz mais d igual a 0 passa na origem se somente se d é 0. Perfeito. Escreva a equação geral do plano que passa pelos pontos. Está aqui os pontos, certo? Então, tem esses exercícios aí, tá? Que eu estou pedindo para que vocês façam, tá? E vamos dar prosseguimento aqui. Para a gente prosseguir com a nossa aula, eu trouxe aqui uma proposição, tá? Que eu achei uma proposição interessante. Olha, inicialmente o que eu vou tomar? Eu vou considerar um plano π, ou seja, imagine que essa aqui seja a equação geral desse plano π. Ax mais by mais cz mais d igual a 0. Um plano. Então, um vetor cujos componentes é m e np é paralelo a esse plano π se e somente se AM mais BN mais CP, tá? Faltou o P aqui, é igual a 0, tá? Aí você pode observar, olha, A, B e C são exatamente as componentes do vetor normal. M, N e P são exatamente as componentes desse vetor U.
Então, ó, eu estou fazendo A vezes a primeira daqui vezes a primeira do vetor normal. A segunda vezes a segunda do vetor normal. Então, tipo, eu estou fazendo produto escalar aqui. Então, no fundo, mostrar isso é a mesma coisa que mostrar que o vetor normal escalar U é zero, tá? Ou seja, eu estou dizendo que se esse vetor U é paralelo ao plano π, então, teoricamente, o vetor normal seria ortogonal a ele, tá? É isso aqui. Perfeito. Dentro daquela ideia que eu já estava discutindo desde o início, né? Um vetor é paralelo ao plano π, certo? Quer dizer, um vetor ortogonal ao plano, se ele é ortogonal a qualquer vetor que é paralelo ao plano, certo? Perfeito, pessoal. Vamos fazer essa demonstração aí. Vamos lá. Olha, eu estou tomando por hipótese que o U é paralelo a π, tá? U é paralelo a π. Então, ó, U é paralelo a π se tiver um representante em π, isto é, para todo A pertencente a π, aquela ideia que eu falei para vocês, pessoal. Ó, eu tenho um vetor aqui, tá? Eu tenho um vetor. Tenho plano. E aí eu tenho vetor. Então, esse vetor U é paralelo a esse plano se ele tiver um representante aqui no plano. Ou seja, um vetor representante. Então, o que significa isso? Que para todo A, para todo ponto A, por exemplo, x1, y1, z1 pertencente a π, existe um beta, um ponto B pertencente a π, tal que esse vetor U, ele é representado exatamente por esse segmento. Eu tenho o vetor U, que é paralelo ao plano. Então, eu dou um ponto aqui nesse plano. Então, tem que existir um outro ponto B aqui, tal que esse vetor AB é exatamente igual a esse vetor U inicial, que é paralelo ao plano. Ou seja, esse vetor AB, ele vai ter o quê? A mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento do vetor U, só que com um detalhe, né? Ou seja, esse vetor AB estaria no plano, porque eu peguei um ponto no plano e o B também, a existência dele garante que ele pertence ao plano π. Então, esse vetor AB estaria no plano. Então, eu estou dizendo que o vetor U possui um representante no plano, certo? Então, isso aí vem garantido exatamente pelo fato do U ser paralelo a π. Perfeito. Eu manipulando essa equação, o que eu tenho? AB, na verdade, é B menos A, tá? Isso precisaria ser igual a U. Perfeito. O que implicaria que B seria igual a A mais o vetor U. Ok, lembrando que A tem exatamente como componente x1, y1, z1 e o U tem exatamente como componente MNP, então eu posso escrever meu vetor V como se fosse a soma desses dois vetores. Em outras palavras, x1 mais m na primeira componente, y1 mais n na terceira componente, z1 mais p na segunda componente aqui, e na terceira componente z1 mais p, certo? Perfeito. Logo, pessoal, B pertence a π, certo? B pertence a π, se e somente se, o que eu vou fazer agora? Tá? Esse B, que é o que eu estou tentando encontrar a existência dele, ele precisa pertencer a π. Mas para ele pertencer a π, ele tem que satisfazer a equação do plano, certo? Então, quando eu substituir aqui no lugar do x, y, z, exatamente as componentes do ponto B, e somar com esse ponto D aqui, isso aqui tem que dar zero. Então, é isso que eu vou fazer. Então, B pertence a π, se somente se A, tá? No lugar do x, eu estou colocando quem? A primeira componente do ponto B. No lugar do y, eu colocando quem? A segunda componente do ponto B. No lugar do z, eu estou colocando exatamente a terceira componente do ponto z. Então, essa equação aqui, ax mais by mais cz mais d, precisa ser satisfeita para esse caso particular do ponto B. Certo? Do ponto B. Então, através dessa equação aqui,
você fazendo uma manipulação, você fica AX1 mais DY1, eu vou somar primeiro esse termo, mais DY1 mais CZ mais D, certo? Mais D. Eu vou somar esses 4 aqui, tá? Eu vou somar esses 4. Aí, somo separadamente. Quem sobra? Quem sobrou? AM, né? Mais BN mais CP, certo? Eu somo para cá. Perfeito. Note que o que eu quero provar é que isso aqui é igual a zero. Isso estaria demonstrado se essa parcela aqui fosse zero. Perfeito, mas é zero. Por que é zero, pessoal? Porque observe quem é essa equação aqui, ó. É exatamente a equação geral do plano aplicada em que ponto? x1, y1, z1. Esse x1, y1, z1 são componentes de que vetor? De que pontos? Olha aqui. Aplicada ao ponto A, pessoal. Então, essa equação aqui é a equação geral do plano aplicada ao ponto A. Só que, pessoal, o ponto A, desde o início, ele foi tomado de forma que ele pertencesse ao plano. Se ele pertence ao plano, significa que essa soma aqui dá o quê? Dá zero, porque o plano tem essa equação, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ou seja, todos os pontos que pertencem a esse plano, essa equação é satisfeita. Em particular, para o ponto A, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. ax1 mais by1 mais cz1 mais d. E a gente tem, como o A pertence ao plano, essa soma aqui é zero. Como A pertence ao plano, significa que ax1 mais by1 mais cz1 é igual a zero. E, consequentemente, se isso é zero, só sobra essa parcela. Eu tenho que AM mais BN mais CP é igual a zero. Que era exatamente o que eu queria provar. E ainda eu posso escrever, né, essa parcela aqui, né, esse termo aqui, como se fosse o vetor normal escalar o vetor U, tá? Ou seja, lembrando que as componentes do vetor N é exatamente ABC e as componentes do vetor U é exatamente MNP. Então, quando eu fazer o produto escalar entre esses dois números, retorna para cá. E se isso aqui acontece, né, ou seja, se N escalar U dá zero, significa que o vetor normal é ortogonal ao vetor U, tá? Então, pessoal, esse exemplo ele é bem interessante, tá? Essa proposição. E meio que ilustra algumas coisas que a gente já tinha discutido antes, logo lá no início, né? A gente meio que está provando aqui, né? Que para um vetor ser paralelo ao plano, basicamente precisa que a normal ao plano, seja ortogonal ao U, certo? Perfeito. Então, vamos fazer um outro exemplo. Dado o plano π, esse plano π aqui, ó, tem como componente, tem como equação geral do plano exatamente 4x menos 6y mais z menos 3 igual a zero. Tá? Vamos verificar algumas coisas. Primeira verificação. Vamos verificar se U é paralelo a π. Aí, pessoal, recorde. Para U ser paralelo a π, de acordo com a gente estava discutindo aqui, a normal desse plano precisa ser ortogonal ao U, tá? E aí, novamente, aquele exercício que eu disse inicialmente, né? Que é mais interessante você olhar para o plano e saber que um candidato a normal está dado na própria equação. Quem é? Ou seja, porque esse aqui é o valor de A, B e C. Então, aqui você já tira de cara que 4 menos 6 e 1 é um vetor normal, tá? Então, ó, como N é 4 menos 6 e 1 é um vetor normal, temos que, quando eu fazer o produto escalar desse vetor normal com o vetor U, aqui que eu quero verificar que é paralelo ao plano, então, para que ele fosse paralelo ao plano, esse produto escalar teria que dar zero. Vamos fazer. Então, está aqui o vetor normal, que a gente acabou de encontrar. Está aqui o nosso vetor U. Fazendo o produto escalar, é esse vezes esse, fica menos 4. Menos 6 vezes menos 2, vai ficar menos 6 vezes menos 2. Mais 1 vezes 3, que dá 3. Então, aqui ficaria, ó, menos 4 mais 12 mais 3.
Então, ficaria exatamente 11 o resultado, que é diferente de 0. Portanto, você conclui que não é paralelo ao plano π, certo? E se o vetor V fosse exatamente esse vetor aqui, ó, 3, 6, 0. Esse vetor agora é paralelo a π? Vamos fazer. Já sei que é a normal lá de cima. Então, fazendo o produto escalar entre esses dois vetores, eu tenho produto escalar entre o vetor 4 menos 6 e 1 e o vetor 3, 6, 0. Então, aqui vai 4 vezes 3, 12. Menos 6 vezes 6, menos 36. Que novamente daria menos 24, né? Que daria diferente de 0. Portanto, o V também não é paralelo ao plano π. Um outro exemplo, tá? Para a gente ilustrar bem essa parte. Ó, dado um plano π, note que agora esse plano π, ele está dado através das equações paramétricas, tá? Equações paramétricas do plano. Aí a pergunta é paralelo o vetor a este plano? Ou seja, e aí tem algumas opções. Por exemplo, esse vetor U é paralelo a este plano? Olha, o U está aqui. Para isso, eu precisaria descobrir quem é o vetor normal, né? Então, por aqui eu já tenho ó, que o ponto A, lembra lá que eu falei para vocês, já aprender a identificar? Ó, o ponto A é exatamente esses valores que ficam aqui, ó, o termo independente, tá? O vetor V são exatamente esses vetores que ficam bem aqui, esses pontos que ficam bem aqui, tá? Qual que é? Você escolheu o H, é esse 1, no caso. 2, 3, 1. O vetor V2, ou então o vetor V, tanto faz, seria exatamente esses caras que ficam aqui, tá? Certo? Então, ó, olhando de cara, eu já consigo identificar esses caras aqui, ó. O ponto A, o vetor V1 e o vetor V2. Eu estou chamando de V1 e V2, poderia ser U e V, tá? Então, eu tenho exatamente o seguinte, ó. Interessante, pessoal. Olha aí o resultado que está por trás aqui nesse caso. Eu preciso identificar um vetor normal ao plano, tá? Eu preciso identificar um vetor normal a esse plano. Que aí, a partir dessa identificação, eu conseguiria, né, fazer aquele cálculo que eu estava fazendo anteriormente, né, que é o produto escalar do vetor normal com o vetor que eu queria identificar. Eu queria saber se era paralelo ao plano, tá? Então, quem é um candidato ao vetor normal, pessoal? Certo? Quem seria esse candidato ao vetor normal? Note que aqui, esse vetor V1 e V2 são os vetores diretores do plano, certo? Então, a gente viu lá, quando estava falando de vetores de produto vetorial, que o produto vetorial, ele seria normal, ou seja, ele seria ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Então, um candidato ao vetor normal seria exatamente o produto vetorial entre esses dois vetores, certo? Porque esse vetor aqui, ele seria ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Uma vez que esse V1 e V2 meio que determina o plano, certo? Então, o plano aqui é determinado por esses dois vetores. Então, se você tem que esse vetor aqui, que seria o produto escalar, o produto vetorial V1 e V2, eles sendo ortogonal a esses vetores, que seriam os vetores que determinariam o plano, então ele seria ortogonal ao plano, certo? Então, olha o que eu estou dizendo, que o normal dado pelo produto vetorial dos vetores diretores do plano é um candidato assim bem óbvio, tá? A vetor normal. Então, é dessa forma que eu vou descobrir o meu vetor normal, tá? Perfeito. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque aqui, infelizmente, eu estou com a equação paramétrica. Então, não dá para me descobrir de cara quem é o vetor normal, certo? Perfeito. Então, eu teria que calcular o produto vetorial entre V1 e V2. A gente já sabe que esse produto vetorial é dado pelo determinante, dessa forma, né? Por essa notação. Esta notação pode ser escrita dessa maneira, né? Eu estou usando aqui o desenvolvimento lá
de Laplace, tá? Então, ele seria escrito dessa maneira. Isso aqui são assuntos passados, tá? Não vou me prender tanto aqui nos detalhes, espero que você já tenha entendido. E aí, calculando esses determinantes aqui, a gente encontra exatamente quem é o nosso vetor, tá? Ou seja, o nosso vetor normal é 4, 5, 7. Então, esse é o nosso vetor normal. Para verificar que se o U pertence ao plano, então, vamos tirar o produto escalar dele com esse vetor normal. Tirando o produto escalar dele com esse vetor normal, a gente tem 4 mais 5 vezes 2 menos 7 vezes 2. Note que o que eu estou fazendo aqui? Está aqui o vetor normal e está aqui o U, né? Então, primeira componente vezes a primeira. 1 vezes 4 dá 4, certo? 5 vezes 2 dá 10. Menos 7 vezes 2. Então, teria aqui, ó, 10 mais 4, 14, menos 14, 0. Então, o produto escalar aqui, esses dois vetores, deu 0. Então, o U é, sim, paralelo ao plano π. Note a quantidade de informação que eu acabei usando neste exemplo, tá? Eu acabei usando o produto vetorial, acabei usando as equações paramétricas do plano, tá? Acabei usando o produto escalar aqui também. Então, tem que estar por dentro de todos esses artifícios aí para poder prosseguir, tá? E aí, e se o vetor V, se o vetor que eu quero verificar que se fosse paralelo ao plano, a esse plano aqui, fosse esse vetor V aqui, tá? Tá aqui, o vetor V, dado pelas componentes 2, menos 1 e 0. Eu já sei quem é o vetor normal, já encontrei ele aqui anteriormente, ó, 5, 4, 5, tá? Então, quando eu fosse tirar o produto escalar desse vetor normal com esse aqui, ficaria 4 vezes 2, 5 mais 5 vezes menos 1, mais 7 vezes 0, tá? Fazendo essas contas dá 8 menos 6, que dá 2, que é diferente de 0. Então, V não seria paralelo ao plano π, tá? E aí eu deixo aqui, fazendo mais um exemplo, tá? Escreva a equação geral de cada um dos planos coordenados. Ou seja, o plano coordenado xy, yz, xe e yz. Pessoal, note aqui, você tem um espaço, tá? Representado por esse sistema de eixos aqui coordenados. E x e yz, tá? O que seria o plano xy? XY. Seria o plano determinado por esses dois vetores aqui, tá? I e J. Então, ó, x, y. Seria esse plano aqui no solo todinho, tá? Esse é o plano XY, certo? O que seria o plano YZ? Seria representado por esses vetores aqui, ó, JK. O plano determinado por esses dois vetores, certo? Esse plano aqui poderia ser estendido para lá, certo? E o que seria exatamente o plano XZ? Seria representado pelo vetor IK, tá? Determinado pelo vetor IK, que é esse plano aqui. Então, aqui no espaço, a gente tem basicamente alguns planos, né? Que determinam o espaço, certo? Então, por exemplo, ó, se você analisa essa estrutura aqui, ó, para o plano XY, bora analisar esse caso aqui, ó. Olha, a gente tem exatamente x, y, tá? Então, ele é determinado pelos vetores I e J. Um vetor normal, natural, para esse plano, seria exatamente o vetor K. Você pode ver aqui que é um vetor ortogonal, tá? Ortogonal a exatamente tanto a I quanto a J, que é exatamente o vetor que determina esse plano, certo? Então, olha só. O que eu ia fazer aqui? Eu ia tomar o ponto O, tá? Eu ia tomar o ponto O. E ia tomar o vetor normal, esse O aqui fazendo como se fosse aquele A que eu pegava anteriormente. O vetor normal
eu estou tomando exatamente como esse vetor K, certo? Esse vetor K, porque a gente percebe que ele é ortogonal a esse plano. E aí, a pergunta é, né? Eu quero determinar o plano, tá? Então, eu quero que um ponto P pertença a esse plano, ponto P, X, Y, Z. Então, para ele pertencer a esse plano, aqui, ó, o que eu poderia ter, ó? Que esse vetor normal, ele teria que ser ortogonal a esse vetor, por exemplo, 0P, OP, tá? Então, P pertence a esse plano XY somente se o vetor OP é ortogonal ao vetor K, que é o vetor normal, certo? E aí, se somente se, ó, o vetor K, o produto escalar entre o vetor K e o vetor OP é igual a zero. Lembrando que o vetor K é exatamente 0, 0, 1 e o OP seria exatamente P menos O, só que O é exatamente as componentes tudo nulo, então daria simplesmente X, Y, Z, tá? X, Y, Z. Então a gente teria esse produto escalar aqui, onde só não seria nulo na terceira componente, né? Então daria Z igual a zero. Logo, o plano XY seria exatamente o plano de todos os pontos XY, de todos os pontos do espaço, onde a terceira componente seria nula, certo? Então, se a terceira componente é nula, esses pontos caem exatamente aqui, ou seja, você não tem altura nem... Você não vai nem para cá, nem para cá, nem para baixo. Então, você teria esse plano aqui que representa exatamente o plano XY, certo? E aí, se você proceder de forma análoga, né? Se você proceder de forma análoga, você determina exatamente os planos YZ e XZ. Por exemplo, o YZ aqui, ó. O YZ, eu tenho esses vetores determinados aqui. Qual seria o vetor normal que eu pegava? Ó, exatamente o vetor I, né? Percebe que esse vetor I é ortogonal tanto ao vetor K quanto ao vetor J, logo ele vai ser ortogonal a esse plano. Se a gente estivesse trabalhando com o plano XZ, quem seria o vetor normal? Exatamente o vetor J, que esse vetor J seria ortogonal tanto a K quanto a I, certo? Então é só proceder de forma análoga aí que você determina exatamente os planos XZ e os planos YZ. Mais precisamente, pessoal, o plano XZ ele vai ser o plano determinado por todos os pontos do espaço cuja a segunda componente é nula. E o plano YZ vai ser todos os pontos do espaço cuja primeira componente é nula. Você sempre percebe que, por exemplo, a variável que não aparece aqui, né, é nula. Então, YZ, o X é nulo, porque o X não está aqui. XZ, o Y é nulo, porque o X não está aqui. XY, o Z é nulo, tá? Então, essa aula foi um pouquinho longa, né? Eu espero que vocês tenham entendido a equação geral do plano, tá? Tudo que veio a partir dela também, tá? Equação geral do plano. E a gente continua aí nas próximas aulas, tá? Com mais fatos, né? Mais sobre o plano, tá? Então, a gente para por aqui. Bons estudos, tem que fazer os exercícios. Acesse o SIGA para ver exatamente todo o material que está lá, tá? Entre em contato caso apareça dúvida. E a gente vai tirando essas dúvidas aí no decorrer do curso. Bons estudos.